Fala, rapaziada, olha aqui, nós de novo na ponte Rio-Niterói, a caminho da região dos lagos. Porque na região dos lagos tem muitos craques e a gente tem que estar sempre presente por lá, né? Então hoje, mais uma vez, a nossa equipe aqui firme e forte, Gilberto Piquet, o melhor motorista de todos os tempos, Maurão, JS, Chico, rubro-negro. E vamos lá, falar em rubro-negro, fazer um dos maiores ídolos da nação rubro-negra. Você deve estar achando que é o Leandro, que tem pousada lá, né? Mas não. Rondinelli, o deus da raça. Porra, que orgulho de podermos estar com esse cara. De saber um pouco mais da história dele. Vamos encontrar lá o Nilo Santos, parceirão do museu, que veio lá da terra de Dirceu Lopes, Pedro Leopoldo. Maurão é tricolor, mas o Rondinelli tem nosso respeito. O Rondinelli tem respeito. O Rondinelli, não à toa, é o deus da raça, né? Exatamente. E o Gilberto, então, vai falar o que desse cara? Só torcer, né? Como sempre torci. Além de ser o deus da raça, jogou com feras, diversas feras. Então tem que ir lá fazer a reverência pro homem, não tem jeito, né? E é isso. Vou lá. Apesar dele ter feito aquele gol de cabeça no meu Vascão, que me liquidou, me quebrou, me fez voltar andando para Santa Teresa, uma aposta que eu perdi, e depois ele botou a camisa do Vascão. Também tem isso. Vamos lembrar isso. Valeu, rapaziada! Nilo Santos vindo aí, ó. Olha o chá. Pelo caminhar a gente vê que joga bola. Ah, jogava. Boa tarde, gente. Ele te viu saindo ali e perguntou o Dirceu Lopes. Quem dera, beleza, amigo? Né? Tá com ele, meu irmão? Senta aqui, Ei, amigo. tudo bem? Beleza. Vai caber nós aí? Claro. Museu sempre cabe mais um, O rapaz. cara tá cheio mesmo, beleza, meu irmão? Ué, tá cheio mesmo, aí. Tá cheio, rapaz. Você é doido. Nilo Santos. E esse personagem que nós vamos entrevistar hoje, Rondinelli. Rondinelli, o craque, o mato da torcida rubro-negra, né? Ele Jogava muito. O deus da raça. Deus da raça. Deus da raça. Vamos lá, o Nilo já esteve com a gente na entrevista com o Lico, né? Lico. Ele é lá, fala de onde você é, quem é o... Se apresenta aí. Sou de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, terra de Dirceu Lopes, Campos e entre vários jogadores, né, que foi profissional, mas o Marcelo Oliveira é Steg, jogador também, é de lá também, de Pedro Leopoldo, mas o ícone nosso lá é o Dirceu Lopes, é figura sensacional. Valeu, rapaziada, vamos chegar lá no Ronde, hein? Que isso, cara. Prazer tá Olha a cor. Como é que tá? Bom, meu Nilo filho? Santos, parceirão do museu. Olha o bronzeado. Como é que tá? Tem que pegar uma esporra. Essa cidade não tem. Só praia. Praia, pedalar e jogar tênis. Prazer, Sérgio, estar com você. Cara, esse aqui, E a toda a equipe, né, do Museu da Pelada. fizemos uma dele Fazer linda, uma referência. ele Dinamite. Verdade. Foi linda aquela entrevista que a gente fez com ele Dinamite. Estamos aqui no Vira Verão, Cabo Frio, espaço maravilhoso que o Rondinelli, olha o bronzeado da fera, né? É vôlei, não, vôlei não, tênis. Tênis, pedalada, um frescobolzinho. Olha encontrar com a rapaziada, estar junto com a família e contemplar tudo isso que Deus nos proporciona na vida terrena, que são os amigos que a gente conquista pelas estradas da vida terrena e viver ao máximo junto com essa galera toda aí, relembrar grandes histórias, que é o que você é um cara não só privilegiado, mas como mentor desse Museu da Pelada. Nós já estávamos comentando em off a relação que a gente teve de estar junto com o nosso querido Dinamite, tem orado muito pela saúde dele e ele vai se restabelecer, ele vai realmente voltar ao nosso convívio. Com certeza. E foi muito, muito show essa
esse privilégio que você me proporcionou. Você nasceu em São José do Rio Pardo? São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, terra do nosso querido Emílio Duva. Emílio Duva, que deixou uma mensagem para você, para nós. Mandou aqui uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco. Tá. Que lá tem vários outros, né, também, né? O Edson Abobrão, né? Edson Abobrão, nós vamos falando assim de nomes, teve ali Richa, que foi um dos grandes meias que o Palmeiras teve na década de 50, Luiz Fernando, que jogou no Corinthians, jogou no Internacional, Aloysio Mulato, saudoso, que nos deixou no final do ano passado, jogando na Portuguesa de Esporte, nosso querido, e tive o privilégio de estar com ele, não no momento de saudade, que foi a partida do irmão dele, o Tiqué, mas o nosso querido riopardense Carlos Alberto Zanata Mato, que fez história no Flamengo e no Vasco da Gama, e tantos outros que a gente começa a falar e eu fico meio que assim perdido, mas São José do Rio Pardo, o Sérgio e todos que estão aqui do Museu da Pelada, foi uma das cidades que na época, com 25, 30 mil habitantes, hoje tem por volta de 50, foi a cidade que mais atletas profissionais proporcionaram ao Brasil todo. Ali Carolina, que jogou no Curitiba, então a gente vai puxando, mas dali saíram mais de 30 a 40 atletas profissionais, jogando em grandes clubes. E quem te descobriu Olha só que coisa interessante, um sergipano que foi jogar no Bahia, do Bahia ele veio jogar no Flamengo, foi reserva do titular Vevé, ponta esquerda, na década de 43, 44, 45, quando eles foram tricampeões, chamado Antônio Rodrigues de Melo, já saudoso, vulgo nome Velal. Foi que trouxe primeiro o Carlos Alberto Zanata Mato para teste e logo 3, 4 anos depois ele trouxe o Zé Baiano, como é conhecido, o meu nome na cidade, Zé Baiano, né? E depois com o nome de Rondinelli. Então foi o Velal quem pensou, vim direto para o Flamengo, fiz um teste. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 para 14 anos, quando eu fiz o primeiro teste, na época se chamava Infanto Juvenil. E tu lembra quem era o pessoal que estava lá nessa época? Ah, sim, na época o Cantarelli, veio de Além Paraíba, Léo Salles, Rui Rei, foi daquela geração, Dudu, irmão de Fio, Vanderlei Luxemburgo era o lateral esquerdo. E tu já era zagueiro? Eu vim como lateral, e quem despertou essa coisa que de lateral você não tem nada, se chamava Jobé Luiz Meiro, nosso querido Jobé. Aí ele pegou e me colocou de zagueiro, começando a jogar eu e Jaime na zaga. E nós tivemos a felicidade, né, através do trabalho, de termos sido bicampeões de juvenil na época, jogando sempre contra aquelas feras do Vasco. Roberto Dinamite. Você já jogava contra ele, né? Já. Que legal isso, né? Nós já pegamos o Vasco, o Botafogo de Nilson Dias, o Fluminense era Zezé, ponta esquerda, Edinho como zagueiro, sim, América de Luizinho, o Moreno foi juvenil na base também. Eu tive sempre na minha mente um espelho de um grande zagueiro, tricampeão do mundo, que foi o nosso querido Brito. Esse realmente deixou uma marca assim, indelével em relação às minhas atitudes dentro do campo. E mais um atleta que eu esqueci de citar, lá de Rio Pardo, Ari Tessari, era um jogador de uma qualidade técnica incrível. Algumas coisas eu copiei, que era leitura de jogo, que era o que ele fazia, mas de uma habilidade assim, coisa que não era a minha característica. Mas esse Ari Tessari e o Brito foram exatamente os zagueiros que me deram essa condição de chegar onde eu cheguei. E você jogou na época que o Jornal dos Esportes bombava e o Mauro trabalhou lá há muitos anos. Então, Mauro, que curiosidade você tem do nosso Deus da raça? Como é que foi sair do Flamengo e ir para o Vasco? Olha, eu
vou ser bem claro. Só para favorecer o Sérgio, que é vascaíno. Não, mas a situação de momento, ela não só foi tudo aquilo que eu estava começando a viver, que era uma contusão que eu comecei a ter, porque naquela época, 28, 29, 30 anos, já se fazia as aspas para encerramento. Você já está em final de carreira. E surge uma oportunidade de você ter um ganho totalmente favorável, que era até uma premiação que o Flamengo me fez em relação a eu ser vendido. Agora, para mim, como profissional, foi uma realização financeira, né? Para você ajeitar a sua vida como ser humano, como família, como profissional. Mas eu tenho na minha mente que a minha saída foi exatamente como você acender uma velhinha, né, vamos falar, de meio ano de idade, você comemorar meio ano de existência. Ela vai começando a apagar e nesse apagar, o Rondinelli vai encerrando a sua carreira. Porque todo aquele ápice, toda aquela motivação, toda aquela vibração que eu vivi e me ensinaram dentro dessa sigla Clube de Regatas do Flamengo, eu deixei a desejar nos clubes do qual eu caminhei. Nunca deixando de me colocar como profissional, mas eu sentia que faltava algo. Faltava alma rubro-negra. Ou a alma ou a injeção que tudo aquilo que eu vivenciei, eu não consegui vivenciar no Corinthians, no Vasco, no Atlético Paranaense. Fui encerrar a carreira no Goiás, no Paysandu, também tive o privilégio de passar pelo Paysandu, uma grande equipe, de uma grande torcida. Mas ao encerrar minha carreira no Goiânia, no Goiás, aquilo para mim foi a minha realização de tudo aquilo que eu pude me dar em relação ao que eu tinha aprendido dentro dessa sigla Clube de Regatas do Flamengo. Agora, é curioso isso, é muito bacana, né? Como é que você que fez aquela crueldade com os vascaínos, né? Eu queria saber primeiro se você treinava impulsão. Como é que você treinava impulsão? Qual era o seu treinamento? Porque aquela bola lá, pelo amor de Deus, cara. Como é que tu chegou naquela bola? Olha, Sérgio, eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas mais importantes do aprendizado dentro da base foi um exemplo dos maiores líderes, não só em relação ao que eu tive o privilégio de conviver. Até hoje a gente troca mensagens no WhatsApp, se eu ligar o telefone ele atende se ele estiver disponível. E esse cara para mim foi uma referência de tudo aquilo que eu tinha que fazer na minha posição. Você quando viu o Zico pegando uma bola, botando aquela barreira móvel, e ele sozinho lá, botando as camisas na ponta, eu chegava para mim e falava, o que você está fazendo? Em vez de você ficar olhando ele, vai lá para a caixa de areia, pega naquela época se chamava forca, pegava um professor, ele ficava puxando a bola e você ficava na caixa de areia. Dava uma cabeçada para lá, dava o pique para cá, na caixa de areia. Porque na minha infância, com 12, 13, 14 anos, eu tive essas experiências jogando voleibol e basquetebol. Isso me ajudou muito. Eu, na minha infância, eu nadei rio aberto, fazia natação em clube da cidade. Então tudo isso me ajudou, mas nada como aquele exemplo de o Zico batendo penalidade e o Zico batendo faltas, ele se aprimorando cada vez mais para fazer o que ele fez na sua vida profissional. E eu, como um zagueiro, eu teria que me expor como? Praticando, né? Me exercitando em termos de impulsão para que ocorresse tudo aquilo que ocorreu naquela final de 78, como em outros jogos, porque eu só tenho um gol só de chute contra o Figueirense num jogo amistoso, e os outros era me posicionar e chegar numa impulsão de leitura, né?
exata para que você pegasse essa bola. Mas eu acho que ali naquele jogo, além de todo esse treinamento, tinha torcida, né? Aquela torcida gritando, berrando, acreditando, você subiu ali, né, naquela final. É um negócio de maluco aquilo, né? Aquilo transcende, sabe, Sérgio? Transcende. E veja bem, 2 grandes clubes fazendo aquela final. O Vasco da Gama, ele só ele conseguiria ir com um empate, nós iríamos para outro jogo para fazermos depois a final derradeira. Mas como nós tínhamos ganho o primeiro turno, bastava que a gente ganhasse o segundo turno para a gente liquidar a fatura. Mas nós estávamos de frente de uma grande equipe, com uma grande torcida, que na minha opinião, depois do Flamengo, a nível de Brasil, é a segunda maior torcida do Brasil, correto? Eu tenho isso, porque isso sempre foi provado na geração que a gente fez, e a gente vê que quando o Vasco, ele está necessitando desse gás, dessa energia, o torcedor comparece. Tanto que você vê que, na minha opinião, a segunda maior torcida do Brasil é do Vasco da Gama. Aí depois é Corinthians, aí depois vem os outros. Aí vem Palmeiras, Atlético Mineiro e tal. Então, mas pelo menos eu tive essa oportunidade, essa vivência de conviver com essas massas, né? O Flamengo, que é uma coisa assim astronômica, e depois você vê, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, e por aí vai. Cara, mas quando tu mete a cabeça naquela bola, o que dá vontade de fazer, cara? Caraca. Transcende, Sérgio, transcende. Uma foi que eu tive a vontade de cair lá na geral. Isso aí foi uma coisa. Mas o nosso saudoso Eli Carlos, ele vem pelo pau da bandeira assim e me peita. Mas a minha vontade era, tipo assim, 42, 43, o que vão fazer? Vão me tirar tudo a camisa, eu vou sair lá só de sunga ou pelado, mas valeu tudo aquilo que você... assim, êxtase, né? É êxtase, transcende. Você fazer um gol naqueles momentos, Naquele caldeirão. ali no mínimo era 150 mil pessoas, no mínimo. Agora você olha aquele... E outra coisa, olha, me arrepia aqui, ó. 15, 20 mil geraldinos de pé. Todos eles de pé. Hoje eu quero que os dirigentes, os que tomam conta do Maracanã, ou de qualquer estádio, por que eles não fazem uma vez por mês? Eles dão esse privilégio de um ingresso popular para que esses geraldinos voltem a rever o Maracanã. Eu já até sei da pergunta que Emílio Duba é essa aí. Eu quero ser saudosista. Não que eu não acompanhe o futebol hoje. Lógico que eu gosto, é a minha distração, a minha vida toda, e essa profissão foi a que me deu família, me deu o que eu sou hoje, me deu meus negócios. Eu tenho muito respeito pelo futebol, mas a comparação do Maracanã de 200 mil pessoas para 70, meu amigo, eu vou ser saudosista, eu vou ser inovador em relação a tudo que se vivencia. Vivencio o futebol de hoje, né? As modalidades desportivas de hoje, mas as que deixaram a gente marcados, registrados, como esse êxtase que eu consegui absorver, que eu consegui vivenciar, não tem nada que pague esse momento de ter passado por isso. Agora, o mais gostoso de tudo que a gente tem historicamente é que fincou uma geração que ia ser dizimada. Exatamente isso. Vasco ia ser bicampeão. Exatamente. Vasco bicampeão, o Flamengo só no encalço todo ano e não consegue nada, Nós tínhamos pedido duas sequências de penalidade. E ali, naquele momento, pela graça que Deus me deu
ter sido, como poderia ter sido, eu me lembro dos jogadores na época, Eli Carlos, Marcinho, centroavante que veio do Atlético pra gente, o próprio Zico ter definido o jogo, o Tita, né? E Ah, tu dormiu essa noite, cara? eu fui aparecer em casa, sério mesmo, eu fiquei três noites, 3 dias. O Moisés, lembra do saudoso Moisés? Claro. Sabe onde que a gente foi encontrar? Que terminou no domingo. Aí começou festa, na segunda, terça, quarta. Aí o pessoal da Rádio Tupi, TV Tupi, procura, ih, vai me achar como? A gente tudo festejando na barra, Moisés fazendo churrasco, cerveja. Virou final de ano. Pelo amor de Deus. Vamos sair de férias, não é verdade? Um campeonato ganho virou. Aqui umas capinhas da placar dessa época que a gente trouxe. Isso aí, coisa. Aqui, Flá, Bi, emoção. Olha. Que isso. Aqui, Flá é campeão, Nossa, agora o Bi. Novíssimo, hein? Tá muito bem. Olha aqui. Carcará. Aqui, Mengão é campeão. Adílio Brau. Esse aqui era um diretor da época, não era Eduardo Mota? Ele mesmo. É? É. Totalmente bom. Vice-presidente do Márcio. Do Márcio. Olha essa capa aqui. Rondinelli, Esse Valido. daqui, o Valido. Lembra que foram buscar ele na casa dele pra jogar a final na Gávea. Isso mesmo. Aí diz que ele subiu nas costas do Argemiro. Isso. Era esse nome, não era? Argemiro, acho que é esse mesmo. Que coisa linda. E ele tinha parado, se não me engano. O Valido tinha, acho que, encerrado a carreira É, quando foram buscá-lo. Ah, tal, não, mas machucou não sei quem lá, você tem que ir. Foi lá, subiu, fez o gol. aqui ó, que beleza. Bola de prata. Aqui, ó, Rondinelli. Ah, aqui acho que É o manga maior também. troféu da minha carreira. Pois é. Aqui, ó, a emoção na hora do gol. Foi exato, Olhão olhando pra bola, Marco Antônio que jogou a bola para escanteio, né? Foi. É, um E você viu? Porque o Zico acossava ele pelo lado. Se é outro jogador, ele domina isso aí. O Marco, Que eu vou dar mole pra Zico aqui. Ele não se arrepende. o Marco Não, fala que ele, não sei. É? Ele falou com o Zico ali atrás, ia fazer o quê? Não, e ele fala isso, ele falou que a zaga era muito maior. Exatamente. Aí, ó, aqui fala aqui, ó, gol. O grito de Cláudio Adão se confunde com o da torcida. Braço direito erguido, tocando ar, o artilheiro comemora como se o gol fosse seu. A festa continua. O primeiro abraço é para a namorada, o segundo para a vascaína Sônia Braga, seu lado esquerdo. Aqui, Exatamente, eu estava na tribuna. Estava na tribuna. É, tribuna de... Aqui não é o Oscar, não? O Neymar é lá, não? Não, aqui é o Bertolucci, é Ah, o tá. cineasta italiano Bertolucci. Sim. Diretor de 1900, A faz Sônia parte. Braga É. e o Pô, isso aqui é maravilhoso, cara. Não, o que fica são essas histórias, né? Enquanto você folheia aí, Rondinelli, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte: nasceu outro Deus da raça, na sua opinião? Olha, eu vejo assim, todos os jogadores, em quaisquer posição, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, eu fui diferenciado. Eu falo assim, me emociona, sabe por quê? Se eu, em alguma jogada terrivelmente perigosa que eu fiz com amor, eu fiz com dedicação mesmo, que eram os meus limites eram que eu tive tipo uma taquicardia de o goleiro Cantarelli ficou batido no lance, o Fumanchu jogando pelo Vasco, ele dá um cacete para a bola entrar assim já no ângulo. Eu soltei o braço para não mergulhar, para não perder. Essa bola me bate aqui do lado esquerdo do coração, eu caio lá na linha de fundo, o jogo fica parado uns 3, 4 minutos, aí o Cantarelli vem em cima de mim, eu tava lá meio ofegante, aí botaram a mão, aí, sabe, coração bombando, aquela coisa toda, aí não sei o que, ó, taquicardia, não sei o que, aí corre médico, aquela coisa toda. Então, esses, estou falando do Rondinelli em si,
mergulhar no pé do Roberto, não foi só do Rivelino não, o pé do Roberto é dinamite, ele sabe disso, de mergulhar na cabeça, botar minha cabeça no pé dele para tirar essa bola, como ele, depois que eu interceptei a bola, ele, você tá louco? Eu não tô louco, eu tô agindo dentro daquilo que é a minha limitação de evitar o quê? Era evitar o gol. Eu sempre procurei me doar da melhor maneira possível. Agora, nunca medir consequências. Ah, você teve uma contusão séria. Eu cheguei a ficar no Vasco com essa lesão aqui do meu joelho, quando a gente jogou contra o Botafogo, o centroavante era que ele foi o primeiro centroavante a entrar na Inglaterra. Mirandinha. Ele me deu uma tesoura, como se falava na época. A minha perna, ela não dobrou assim, ela dobrou assim. Aí essa rótula aqui veio parar aqui atrás. Caraca. Foi a maior lesão que eu tive, mas eu poderia ter tirado o pé. Eu nunca fui ao tirar. Não, a bola está ali no meio, ela que é o perigo que ocorre para resultar num gol, eu vou botar a perna. Aí nessa hora ele tenta roubar a bola, mas ele fecha a perna dele e minha perna dobra. E aí vai. Então, eu nunca medi, nunca imaginei consequências. Essa do Rivelino, nossa, minha perna não vai chegar na bola. Mas eu tenho a minha perna no chão e mergulho. Era uma coisa minha, natural. Ora, existem jogadores que não têm, logicamente, vamos dizer, essa doideira, esse ímpeto de suicídio. Eu era um kamikaze. Eu falo, tem entrevistas minhas, tem alguns slogans lá dentro do Museu do Flamengo, que se eu tivesse morrido em campo, porra, eu estava fazendo a coisa que eu mais desejei na minha vida, que era ser um jogador de futebol. Que quando você convive, você pega uma geração zico, você pega um cara desse liderando uma equipe lá desde a base, você pega treinadores, ex-treinadores ou treinadores que foram ex-jogadores, que te passa tudo aquilo que são as positividades e o que é você se tornar um flamenguista. Você se identificar com essa sigla, com esse manto. Eu sempre fui um jogador que sempre tive na minha mente as minhas limitações. E dentro dessas limitações você fala assim, pô, né, domina no peito, põe no chão. Eu vou dar ela para o adversário. Faz que nem o Leandro faz. Não tem como. Não, isso daí não tem como. Porque eu falo que a única coisa que o Leandro, que isso daí para mim foi um monstro. Em relação à frieza, em relação à habilidade, tanto com o pé na esquerda quanto para a canhota. Se Leandro, para mim, sinceramente, o pouco tempo, mas o longo que a gente conviveu junto jogando, ele como lateral, que depois de lateral eu saí do Flamengo, ele foi jogar de zagueiro central, foi jogar de volante e tal. Para mim aquilo ali é o concurso. O Nino Mineirinho, ele gosta do Flamengo, porque o Flamengo sempre ganhou do Atlético, que ele é Cruzeiro, né? Faz uma pergunta para ele aí. Como era você marcar Reinaldo? Foram dois centroavantes, todos eles incomodaram. Todos eles incomodaram. Mas os piores centroavantes, e isso eu falo, esse primeiro, porque é desde a época da base, é o Roberto Dinamite. E esse tal de Reinaldo vai tomar banho. Era tudo driblinho curto e o homem era matador. Aqui. Esse era danado. Esse homem aqui era danado. Chico é o nosso Museu da Pelada Júnior. Faz uma pergunta aí. A pergunta que eu tenho é: quem é o seu ídolo no futebol? Um de infância, não vou descartar o meu querido Edson Arantes Nascimento, que meu avô, quando eu tinha 7, 8 anos, ele era palmeirense, mas me levava para ver jogos do Santos, na Vila Belmiro, Morumbi, Parque São Jorge. Meu avô adorava ver Pelé jogar, já saudoso. Agora, o meu maior ídolo da minha história se chama Arthur Antunes Canhoto. Em tudo aquilo que ele pôde
demonstrar e mostrar até hoje como homem, como pessoa, como ser humano, para tudo aonde ele passou, para tudo aonde ele colocou a mão dele. Para mim esse cara é o maior exemplo que eu tenho, muita porcentagem em relação ao que o Zico me deu de experiência, de vivência. E ele citou aqui um nome, está nessa foto aqui, olha essa foto. Ah, já estou vendo até de foto. O dia que Pelé veio jogar contra o Atlético Mineiro, que a gente foi fazer uma problema da tragédia lá em Minas Gerais, um jogo e toda beneficente, que o Pelé saiu lá do Cosmo, dos Estados Unidos, se juntar a nós para ser solidário a tudo que BH sofreu, se não me engano, em 76. Cara, esse time, olha que time. Olha aqui, ó, Cantarelli, o Zé Baiano, Rondinelli, Toninho Baiano, baita lateral, foi embora novo. Toninho Baiano, Andrade, saudoso Manguito, Júnior Capacete, Tita, nosso querido Galinho de Quintino Zico, Edson Arantes Nascimento, que Deus abençoe, que ele saiu do hospital, parece que anteontem, já está em casa, Júlio César Origueller, Carpegiani. Os teus maiores ídolos juntos numa foto contigo é muito privilégio, né? Muito privilégio. Quem ficou barrado pelo jeito foi o Adílio, né? O Adilmar, se você chegasse a perguntar, todo mundo, o Júlio falava assim, acho que sou eu, acho que sou eu. Aí, quando parece que no coletivo, teve uma, tipo assim, acho que no bate-bola, antes de começar o coletivo e tal, aí parece que o Adílio pegou, deu aquela assim, ai, ai. O Júlio César, quando viu o Adílio cair na hora do coletivo, já correu lá e falou assim, pega logo, enfaixa logo ele. Aí, escalaram o Júlio César, o Adílio ficou fora. E aqui, cara, essa placar é legal porque a gente vê, né, alguns personagens, né, do futebol que você fez parte, né? Por exemplo, esse Flamengo aqui você não estava, né? Não, Nelson Manguito. 79, né? Foi logo depois. Esse foi quando eu sofri uma... Essa daí que eu te falei, que essa daí, de 78 para 79, que era para mim estar na Copa do Mundo, foi quando eu tive uma lesão que estourou aqui atrás da musculatura. Eu fui curado... Você lembra de um médico chamado Dr. Pinca Fisgo, fez um nome assim? Esse cara aqui entrou com uma agulha desse tamanho, eu já estava desnorteado, seringa menor, ó, lá de baixo para cima. Você vai para casa agora, infiltrou eu, ai, deitado de bruxo, enfiando, jogou o líquido lá dentro, vai para casa agora, põe gelo, não fala nada para preparador físico, naquela época já não pode fazer, tem que curar, tem que botar calor, aquela coisa toda. Aí fui. Fiquei 3 dias em casa, gelo, tomando um anti-inflamatório. Ele me recebe lá no 3º dia, falou, ó, vai para campo, fala pro Frank Alassi que você já pode correr. Mexer, dar a volta no campo. Olha que coisa, como é que Deus é maravilhoso. Sabe quantos jogos eu fiz para chegar até essa consagração, nesse ano de 78? Eu joguei contra São Cristóvão, retornando. Contra São Cristóvão, nós ganhamos de 2-1. O Fih jogava pelo São Cristóvão, quase que ele arrebenta com a gente. Jogamos contra o Botafogo, nós ganhamos 2-0. Eu fui uma mal pra caramba, tava sem ritmo, voltando. Jogo contra um time de menor proporção, você cumpre a obrigação, mas contra o Botafogo, o homem não vai me escalar. Aí, nesse jogo, que é o jogo decisivo, que eu fiz 3 jogos.
Caramba, cara. Aí eu vou para consagração. Que loucura, hein? Olha, me arrepia. E quando tu estava comemorando aquele gol, veio isso tudo na tua cabeça? Me passa tudo. Inclusive, quero testemunhar através do meu irmão que foi embora. Ele espírita. E a minha mulher preocupada porque eu estava agoniado de perder a profissão. Ela falou, vai lá no seu Marinho, o seu Marinho quer te ver. Aí fui lá um mês antes, ainda contundido. Esse homem foi, botou a mão em mim, fez as orações que tinha que fazer. Eu nunca tinha entrado numa sala assim de espiritismo, ele todo de branco, eu ali, tal, de boa. Aí ele falou assim, nossa, que a palavra espiritual, e às vezes eles falam meio que enrolado, algumas palavras meio... Mas ele falava alguma coisa assim de, olha, tá aparecendo aqui, você tá furando uma rede. Nem jogando eu tava. Nossa, tá aparecendo coisas assim maravilhosas para você. Acontece esse negócio. Jorge Coutinho me coloca aos 3 últimos anos. Isso tudo veio na minha vida. Esse seu Marinho, hoje saudoso, ele já previa o dia próximo. Além do Deus da raça, né, você mostra pra gente que você é o Deus da sensibilidade também, né? Eu sou muito, assim, lado da minha mãe. Minha mãe era muito emotiva, mas era uma pessoa, assim, muito bondosa. E eu carrego isso comigo. Se tem uma das frases que eu sempre lembro da minha mãe, ela sempre falava para mim e para minhas irmãs que era, faça o bem, não importa quem. Se tiver precisando, tive a felicidade muito no final da carreira de poder ajudar muito o Manguito nas situações que ele passava. E sou assim, eu sou emotivo demais, mas eu faço com o coração. Não meço esforço, desde que a pessoa for pedir, vier pedir, ou ela direta pedir, eu tenho uma certa condição de poder ajudar. Tudo já foi explicitado de uma maneira bem carinhosa, de uma maneira bem gostosa. Principalmente você, Sérgio, que mais uma vez me dá a oportunidade de falar agora do que é você, né, do que o Rondinelli se tornou um atleta. Falar do Flamengo, falar das amizades que essa profissão me proporcionou. O futebol, essa profissão, ela não acaba. Eu tenho certeza que essa geração Z, ela só vai acabar o dia que a gente for para a eternidade, porque a gente deixou marcas indeléveis, marcas incomensuráveis. Que eu quero terminar essa entrevista, esse bate-papo com o Museu da Pelada, Sérgio, de que eu sempre citei o Zico como um egoísta. Ele consegue, através do nome dele, Arthur, pelo nome próprio, que o senhor Antônio e a dona Matilde colocou, terminar o alfabeto com Z de Zico. Ele abraça todo o alfabeto e coloca todo mundo no bojo. Quem teve o privilégio de estar dentro do Arthur e do Zico, se sintam pessoas agraciadas, pessoas aportadas por esse ser humano. Eu falo isso com bastante positividade, porque o maior exemplo que eu pude conviver na minha vida profissional, tenho contato com os filhos, com ele, com a família até hoje, com o nosso querido Edu, eu tive muito contato com o Antônio saudoso, com o Tunico, Nando, a Zezé, a irmã. Então, esse é exatamente o maior exemplo que eu estou seguindo até hoje.
de que o Rondinelli é, dentro daquela junção, dentro daquele grupo, é extração de tudo aquilo que você pode tirar, né? Vamos falar, eu vou falar a geração, de um modo geral, desde o infantil, infanto-juvenil, juvenil aspirante profissional, que era citado naquela época. Nós convivemos com pessoas maravilhosas, com amigos, com irmãos, que era tudo na faixa etária, uns vindo do sul, outros vindo do estado do Rio, outros vindo de São Paulo, outros do norte, do nordeste, e deu no que deu. E mais uma vez, um dos maiores exemplos que eu sigo na minha vida é essa figura humana espetacular, Arthur Antunes Coelho. E mais uma vez, obrigado a você, Sérgio, ao Museu da Pelada, a vocês que estão aqui conosco, por essa oportunidade. Ó, você, ó, sem palavras por estar aqui do teu lado.